Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, senhor procurador eleitoral, doutor Raul, senhores servidores. Dou por abertos os trabalhos, anunciando que fica aprovada a ata da sessão anterior, diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Em pauta para julgamento, doutor Peleja, de relatoria de Vossa Excelência. Processo físico, é o 2.2, é o processo 125.845, é um embargo de declaração numa prestação de contas de partido político, órgão de direção regional, PR, eleições 2014. Como dito, o PR, o Partido da República, é o embargante e o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Não tem manifestação ministerial. Vossa Excelência relator está com a palavra. Liberado aí, tá, né? Então, processo 12.58.45, registro de início, que se trata de novo julgamento, determinado pelo acórdão 27423, que reconheceu a nulidade de acórdão anterior ao acolher embaixo de declaração, no qual houve vício na composição do referido julgamento com a presença de 2 juízes federais. Isto posto, trata-se de embargo de declaração interpostos pelo Diretório Regional do Partido da República, o acórdão em referência ao 26628. A questão foi que houve um erro material na ementa, porque no julgamento o tribunal houvera afastado o dever de devolução da importância de R$430 mil, mas na ementa constou. Na verdade, é um erro material, a grosso modo não precisaria de embargo de declaração. Mas o que se quer também quanto à dosimetria da pena de suspensão. Requer-se que, uma vez que tenha havido essa retirada dos 450 mil, que haja diminuição proporcional da pena de suspensão que houvera sido fixada em 4 meses. Senhor presidente, o relatório, e eu já passo logo ao julgado, tá? Em primeiro lugar, houve esse erro material, é patente pela não devolução dos 430 mil, como ficou decidido pelo tribunal. Agora, em relação à modificação, da pena de suspensão, eu entendo que não merece prosperar, tá? Embora a argumentação tem que ser levada em consideração, mas nós temos que pontuar o seguinte, que esses 430 mil não foi o único motivo pelo qual houve a fixação, tá? Pela desaprovação das contas e a suspensão. Nós temos, por exemplo, a ausência de cópia de certificado de propriedade de veículo automotor, outras irregularidades também, apresentação de recibo final 9 e final 10 sem a assinatura da doadora, divergência quanto à sobra de campanha. Então, com base nisso, eu entendo que não há de se fazer, tá, essa diminuição, e mesmo porque a doutora Vanessa, e ela foi o voto divergente, ela pontuou que não cabe discutir essa questão de redução em embargo de declaração, que ela já houvera sido fixado. Então, há uma rediscussão da causa, tá? Então, em homenagem até à doutora Vanessa, né, que ela fez essa pontuação, inclusive ela sagrou-se vencedora, eu mantenho esse posicionamento da doutora Vanessa, senhor presidente. Eu acolho os embargos, então, só para retirar, né, da ementa, que ela vai ser feita com
com devido cuidado, da devolução dessa quantia de 430 mil, né, porque não há essa obrigatoriedade, mas eu mantenho a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo período já fixado. Senhor presidente, esse é o voto. Imparcialmente, né? Exatamente. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Eu acompanho. Doutor Jackson Francisco. Com o relator. Doutor Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Ciro. Com o relator. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Peleja, também de Vossa Excelência. Ainda processo físico, 2.3, processo 9441. É um recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, órgão de direção municipal. 53ª Zona Eleitoral de Querência, Mato Grosso, eleições de 2018. Quem recorre é o Ministério Público Eleitoral e o recorrido é o Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira, PMB, de Querência, e também recorrido o Eric César Soares da Silva, que é o presidente, e Marivan da Rocha de Oliveira, que é a tesoureira. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. O presidente processo é o 9441, tá? Prestação de contas, órgão de direção municipal, Partido da Mulher Brasileira. É um recurso do Ministério Público e que pugna pela reforma da decisão originária que desaprovou as contas ante a não abertura de conta bancária pela agremiação partidária, consoante prevê a legislação, e entende o Ministério Público que é inconsistência grave. Eu só destaco que essa prestação de conta é de eleição, tá? Não é de exercício financeiro. E o Ministério Público, em síntese, com base nisso, ele requer a modificação da sentença, tá? A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo provimento do recurso, ressaltando a obrigatoriedade da manutenção e entrega de extratos bancários, não é condicionada à movimentação de recursos financeiros ou ao porte do município, que essa era a alegação principal da parte recorrente. Senhor presidente, relatório. Ratifica, Excelência, pelo provimento do recurso. Está ratificado. Senhor presidente, em suma, o que aconteceu? Em suma, não houve a apresentação desses extratos, não houve a abertura da conta. Há a diferença em relação à prestação de contas de exercício financeiro e a prestação de contas de eleições. Tá? Prestação de contas de exercício financeiro, se não há a movimentação bancária, a lei e a resolução permitem a mera declaração de não exercício financeiro, né, de não movimentação de contas bancárias, só que nesse caso não, que é prestação de contas de eleições. Então, por esse motivo, é imprescindível a abertura da conta bancária, é imprescindível a apresentação dos extratos, e por isso, senhor presidente, sendo mais rápido, mais breve, mas eu creio que todos os colegas compreenderam, eu já passo ao dispositivo, eu conheço do recurso no mérito do provimento para reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas do Partido da Mulher Brasileira, município de Querência, pleito 2018 é como voto. Luiz Bortolucci. E ainda fixo 3 meses de suspensão. Com suspensão, né? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Jackson Francisco. Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Ciro. Com o relator, senhor presidente. Tá. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda, doutor Peleja. 2.4, processo 46.306, é um recurso eleitoral na prestação de contas de candidato, cargo prefeito, Ribeirão Cascalheira, 53ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. O recorrente é Reinaldo Fonseca Diniz. Também recorrente, Gleison Oliveira da Silva. Vossa Excelência, o relator já está com a palavra.
Senhor presidente, esse recurso eleitoral, interposto por Reinaldo e Gleison, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, pleito 2016, tá? A sentença originária, ela desaprovou as contas, trata-se de prestação de contas, pelo não esclarecimento de origem de recursos financeiros, aliado, tá? Fato esse aliado a outras irregularidades, tá? Eles apresentaram prestação de contas finais, receitas na ordem de R$ 151.040, houve parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas pelas irregularidades. Ainda eles se manifestaram, o Reinaldo ele pontuou que os recursos da campanha eram em relação ao salário, tiveram origem em relação ao salário de prefeito, e também de honorários recebidos do consultório odontológico lá em Barra do Garças, que ele morava em Barra, e também da venda de um apartamento. Então, ele falou que era em relação a esses três fatores, esses três fatos, essa era a origem da quantia de campanha que ele investiu na campanha, né? Que ele investiu não, que ele empregou na campanha. O Ministério Público opina pela desaprovação e eu elenco aí, senhor presidente, um rol de irregularidades serão melhor pontuadas no voto. Então, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ante a existência de indícios de utilização de recurso de origem não identificada. Ouça a Procuradoria. Pelo desprovimento, excelência, ressaltando aqui só uma colocação aqui no parecer, estou comprovado que o recorrente serviu de Caixa 2 para o pagamento de cabos eleitorais e outras despesas de campanha, conforme apurado a partir dos valores efetivamente gastos com a campanha eleitoral. Sob a origem dos recursos que empregou em sua campanha, o recorrente informou que se tratava de recursos oriundos de seus rendimentos como prefeito e honorários odontológicos. Todavia, conforme observado pelo Ministério Público Eleitoral, o promotor eleitoral, tais argumentos foram acompanhados de documentos suspeitos e sem validade, com o único objetivo de justificar os altos valores movimentados no período eleitoral. Então, ratifica, né? Ratifica. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, esse processo aqui, eu só consigo preliminarmente que houve uma AIGE, tá? Na qual figuraram como recorridos os ora recorrentes, e o objeto foi a cassação da chapa em virtude de irregularidades relacionadas à arrecadação de recursos e gastos de campanha eleitoral. E essas irregularidades refletiram aqui na prestação de contas e no primeiro grau de jurisdição houve a desaprovação dessa prestação de contas em face dessas irregularidades. Na ocasião, essa AIME deu-se provimento ao recurso. No primeiro grau houve a improcedência do pedido, né, da AIME, e houve a via recursal e reconheceu a prática de abuso de poder econômico ferindo o artigo 30A da Lei 9.504. Tá? Eu só faço uma pontuação das irregularidades. Foram sobras de campanha de R$ 113, omissão de gastos em relação a algumas notas fiscais eletrônicas, e essas questões serão mais bem delineadas em relação no curso desse voto. Isso já está no voto. Então, só fazendo uma pontuação aqui, em relação aos R$ 113, tá? Esses R$ 113, eles são as sobras de campanha, tá? Foram depositadas na conta bancária do partido, tá? É a mesma utilizada na campanha da agremiação partidária. É um fato que caracteriza falha de ordem formal, mas que não compromete a regularidade das contas. Eu aponho apenas uma ressalva em relação a isso. Tá? 2. Foram identificadas omissões de gastos em relação às despesas registradas na prestação de contas e a relação de base da Justiça Federal obtidas mediante a circularização. Foram dois valores, R$ 150 e R$ 21,22. Tá? É um valor diminuto em relação ao valor total de R$ 151.040, motivo porque, em consonância já com o entendimento da Corte, eu aponho uma ressalva em relação a isso. Cito alguns julgados a corroborar esse entendimento. Tem um outro problema, que é o item 3, que é o financiamento de combustível para veículos não registrados na prestação de contas. Isso indica omissão
parcial de receita de gastos eleitorais. Tá? Então, nós temos aqui, foram encontradas, né, de acordo com o parecer técnico, algumas notas fiscais, né, de abastecimento de R$ 223, de R$ 158, de R$ 59. O problema não é a pequenez do montante, vamos dizer assim. O problema é a omissão desses veículos na prestação de contas. Então, isso dá um indício de uma omissão que pode gerar, inclusive, consequências, o que pode gerar, inclusive, consequências piores, mais graves. Então, em relação a isso, não há como aplicar a razoabilidade, eu pontuo pela desaprovação das contas contra esse item. Tá? Nós temos aqui também um recebimento de doação realizado pelo próprio candidato, tá? De forma distinta da transferência eletrônica, valores de R$ 2.750 e R$ 3.000, que ultrapassa aquele valor de R$ 1.064. Tá? Eu faço uma pontuação que eles foram depositados na conta de campanha, ao invés de ser mediante transferência eletrônica. Houve a identificação com o CPF do prestador de conta e o tribunal ele tem relativizado quando ele encontra a possibilidade de identificar quem são os doadores. Eu cito aqui julgados nesse sentido, então vou pôr apenas uma ressalva, porque houve a identificação. Ele que fez, né, no depósito, então houve a identificação. 4. Realização de gastos, valor de R$ 129.800. Aqui, esse foi o motivo, inclusive, que rendeu ensejo à procedência, ao provimento do recurso, tá? E à procedência do pleito inicial. Por quê? Ele não demonstrou a origem desses R$ 129.800, tá? Eu falo a procedência da AIME. Tá? Da AIME, que é impugnação de mandato. Aqui, houve fortes indícios de Caixa 2, não se conseguiu demonstrar, eu faço até uma menção a esse recurso da AIME, tá? Ele não conseguiu demonstrar a origem desses R$ 129.000, tá? A ausência de lastro, falou que foi pela venda de apartamento, o apartamento ele não tinha sido quitado, ele era financiado, e ele tentou justificar, ele não conseguiu justificar. Eu citei aqui parecer do Ministério Público Eleitoral até, né, na AIME, que é a 382 de 2016, tá? Houve o provimento, né, o provimento desse recurso, tá? E ele não conseguiu realmente demonstrar a origem desse recurso. Então, nesse aspecto também, até por uma questão de paralelismo e decorrência lógica, se a AIME foi acolhida nesse sentido, a conta tem que ser desaprovada nesse sentido. Com base nisso, senhor presidente, nos itens 3, 4 e 5, a desaprovação das contas. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto por Reinaldo Iglesias para manter a sentença recorrida e desaprovar a prestação de contas. É como voto. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Jackson Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Ciro. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Pode. Vamos colocar aí. Doutor Jackson, a excelência tem um pedido de vista que é no processo 2.1, que é o processo 38.708. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato cargo prefeito, cargo de vice-prefeito de Campo Verde, Mato Grosso, 12ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral e o recorrido é Fábio Schrotter e Milton Garbúdio. Aqui foram iniciadas as votações, o relator é doutor Antônio Peleja, que deu provimento ao recurso para desaprovar as contas. Naquela oportunidade, foi acompanhado pelo Dr. Luiz Bortolucci, pelo Dr. Sebastião Monteiro e pela doutora Vanessa Curti. Aguarda o pedido de vista o desembargador Sebastião Barbosa. Vossa Excelência pediu vista e está com a palavra.
Realmente, ao verificar o processo, eu constatei que não houve a comprovação da origem dos depósitos efetuados na conta de campanha. Inclusive, o advogado ele afirma que há um comprovante de depósito, nas contrarrazões que ele afirmou isso, que há um comprovante de depósito. Porém, eu analisando os autos, não encontrei. O recibo na qual ele menciona é um recibo que foi juntado em contrarrazões, certo? Com um comprovante, na verdade é um comprovante de depósito identificado, porém ele não especificou a origem desse recurso. Então eu acompanho o relator para desaprovar as contas. Desculpa. Desembargador Sebastião, o senhor aguardava? Eu também acompanho o relator. O resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Pereira, agora já na pauta PJE, é o 1.1, é o 0601-005, é uma prestação de contas, candidato ao cargo deputado estadual, eleição de 2018. A requerente é Valquíria Maria da Costa. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, é uma prestação de contas, cargo de deputado da Valquíria Maria da Costa, a eleições de 2018, apresentou contas forma parcial e final. O Ministério Público, ele detecta algumas irregularidades, tá? Aí mencionadas, ela foi intimada, apresentou a retificadora, sobreveio parecer técnico que entendeu que foram sanadas as ocorrências e manifesta pela aprovação das contas. De igual forma, a Procuradoria Regional Eleitoral entende que estão sanadas as irregularidades. É o relatório. Ratifica, excelência. Senhor presidente, eu entendo até despiciando mencionar as irregularidades, foram todas sanadas, tá? O Ministério Público, o órgão técnico entendeu que estão todas sanadas, o Ministério Público também, de maneira pela qual eu julgo aprovadas as contas de campanha de Valquíria Maria da Costa relativas às eleições de 2018 como voto. Senhores, algum voto de sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda de relatoria, doutor Antônio Peleja, 1.2, PJE 0601-229, prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição de 2018. Requerente é Daoud Murad Camis Jaber Abdala. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, prestação de contas do candidato já identificado por Vossa Excelência, eleições de 2018. Tá? Ele apresentou prestação de contas parciais. Ele foi intimado para sanar as irregularidades, ele manifesta-se acerca disso, apresenta a retificadora, a CCIA elabora um relatório preliminar, solicita esclarecimentos, tá? Ele foi intimado, apresenta uma nota explicativa, tá ali no ID 975172, apresenta nova prestação de contas em 8 de janeiro de 2019, tá? Determinei a juntada de denúncia recebida via aplicativo Pardal acerca de irregularidade de campanha, foi proferido um parecer técnico concluído pela desaprovação das contas de campanha. A Procuradoria manifesta no sentido de sejam desaprovadas as contas. O prestador apresenta nova nota explicativa, estou sendo até repetitivo, mas é necessário, e ele apresenta no dia 11 de julho de 2019, a terceira prestação de contas. A Procuradoria novamente entende pela desaprovação e pela desconsideração dessas juntadas. Tá? É o relatório, senhor presidente. Excelência, ratifica e só explica, né, igual o doutor Peleja falou, que o Ministério Público apresentou esse primeiro parecer detalhadamente pela desaprovação
e pela adoção das medidas consequentes. E nesse último parecer, pela desconsideração e desentranhamento de quaisquer eventuais documentos extemporâneos juntados aos autos nos moldes já explicitados, só para explicar, reforçar essa sequência de pareceres nos autos. Senhor relator, retorna a palavra. Senhor presidente, de início eu só pontuo aqui, o candidato arrecadou R$ 235.669,35, tá? E as despesas são 235.656,67, tá? Houve a detecção de várias irregularidades. Eu vou deixar de nominar um por um, porque vai ter um reflexo um pouco mais para frente acerca da possibilidade ou não de que sejam aproveitados os documentos em face à preclusão, tá? As irregularidades estão pontuadas no item 1.1 até o item 4.12, tá? E eu aqui, preliminarmente, quanto às informações e documentos juntados em 9 de julho de 2019 e a prestação de contas finais retificadora trazida aos autos no dia 11/7/2019, após a elaboração do parecer técnico conclusivo, em 9 de maio de 2019, bem como pronunciamento do Ministério Público, reconheço a inviabilidade da análise em face da preclusão. Tá? Eu só faço uma pontuação em relação ao que o tribunal tem entendido. Ele tem entendido que se houver alguma dúvida em relação à conta já apresentada, se esse documento estiver em mãos de terceiros, é possível fazer o pedido e é possível que seja aproveitado consoante o voto condutor até da desembargadora Marilsen Adário na prestação de contas 0601445, tá? Então eu faço um distinguishing aqui, e o voto condutor é da desembargadora Marilsen Adário, tá? Não se trata dessa hipótese, por quê? Porque a prestação de contas, ela já tinha sido finalizada, os órgãos já tinham se manifestado, o órgão interno, o Ministério Público, ele já tinha se manifestado, então eu rejeito a análise dessa documentação. Tá? Rejeito a análise dessa documentação e passo agora às pontuações. Eu só em relação ao que eu pontuarei agora são as ocorrências que foram sanadas. Tá? Ocorrências que foram sanadas. A linha A, ausência de comprovante de recolhimento da direção partidária, de sobras financeiras. B, comprovante de recolhimento das sobras financeiras de 63 centavos, a primeira é de R$ 4,15, ausência de instrumento mandato. Vai até, senhor presidente, a linha L, mas eu acolho todas, por quê? Porque o órgão técnico entendeu que estavam todas sanadas, tá? Igual forma o Ministério Público. Pois bem, em relação ao item 1.1, descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha, em relação às doações recebidas folhas 1 e folhas 3 do parecer contábil, a norma de regência impõe ao prestador de contas que até 72 horas contado do recebimento disponibilizará os dados financeiros aos recursos recebidos para o financiamento. O candidato alega que os recursos de doações financeiras recebidos foram indicados na prestação de contas final e conclui que houve uma falha formal. Em relação a isso, consoante entendimento da Corte, é pacífico, já que o atraso entrega de relatório financeiro é apenas a imposição de uma ressalva, porque é uma falha formal, tá? Então apoio uma ressalva. O item 3.1, doação financeira de recursos próprios, depósito em espécie no valor de R$ 15 mil, o que entra em choque com os R$ 1.064, valores superiores que têm que ser feitos por intermédio direto de transferência. O candidato aduz que solicitou ao Caixa que realizasse a transferência de contas, mas a transação foi finalizada como saque posterior depósito. Não prospera essa alegação porque ele está imputando a terceira a culpa da prestação de contas, né? Não foi o Caixa do banco que errou, né? O erro foi dele. Então, essa alegação, essa na prestação de contas
recebimento de R$15.000, esse valor excede muito o limite fixado, então é uma irregularidade grave, desaprovação nesse tópico. Em relação à doação estimada de veículos, valor de R$40.500, que é o item 3.2, tá? Esses veículos têm que haver, em relação a eles, a comprovação da propriedade. E a coordenadoria ainda pugna pela apresentação de cotação no mercado. Nas contas, há a indicação desse valor, tá? Declarados como doação estimada em dinheiro, a utilização de 31 veículos na campanha do candidato. Mas, após a manifestação do prestador, restaram sem comprovação de propriedade as receitas oriundas de 12 doadores, conforme a página 6 do parecer conclusivo. E somados atinge o valor de R$14.700. E isso, em relação à campanha, representa 6,2%, ou 6,2% do total arrecadados. Então, em relação a isso, há uma razoabilidade, eu imponho uma ressalva. Tá? Em relação ao item 3, é aquela questão que foi detectado que houve uma doação de R$1.000 efetuada pela Érica. E ela consta como desempregado. E o tribunal tem entendido o seguinte, que só esse fato, ele por si só, não é indutivo de ausência de capacidade financeira, maiormente se tratando o valor relativamente baixo de R$1.000. Tá? A condição de desempregado por si só, isoladamente, ela não é motivo suficiente para lançar dúvidas sobre a origem ilícita do recurso. Eu cito assim aqui um paradigma do Dr. Ulisses Rabaneiros dos Santos, acórdão 217, originariamente o relator era Dr. Marcos Faleiros. Tá? Então, em relação a essa, eu aponho uma ressalva, mesmo porque 42 centésimos por cento em relação às contas totais. Tá? Aponho uma ressalva. Nós temos aqui também, no item 3.7, gastos no valor de R$15.000 e de R$2.500 declarados como recursos financeiros aplicados em campanha, mas os documentos comprobatórios de origem e disponibilidade solicitou-se a apresentação pelo controle interno e não foi sanada essa ocorrência. Na verdade, cumpre considerar que o valor é de 7,42%, ou 7,42% dos recursos arrecadados pelo candidato prestador. Mostra-se insanável essa irregularidade pautada na ausência de documentos idôneos a afastar a irregularidade apontada pelo órgão técnico em relação a essa doação de R$2.500 declarada como recursos próprios. Trata-se, na verdade, de doação via depósito em cheque de Jackson Aparecido Tosta. Tá? Então, assim, eu entendo que a conduta do prestador, ele não sanou essa irregularidade. Quanto a esse aspecto, é pela desaprovação das contas. No que tange ao item 3.8, foram detectadas inúmeras, algumas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, e o tribunal tem entendido que elas foram apresentadas, então é de se impor apenas uma ressalva. Tá? O tribunal, a corte entende que não gera a desaprovação das contas. Em relação ao item 4.1, nós temos aqui omissões relativas às despesas com os fornecedores Grafite, Comércio e Serviços, R$46, e Facebook Serviços Online, R$151,06 e R$3.848,94. Em relação ao apontamento do Facebook, foi sanado. A ocorrência ela foi esclarecida. Então, eu acolho a conclusão do órgão técnico, entendo por sanadas essas despesas, que foram um valor de R$4.000 e foram devidamente comprovadas. Já em relação a Grafite, Comércio e Serviço de Informática, tem entendido, em consonância precedentes, que a ausência de registro de despesas na prestação de contas do candidato, as quais foram constatadas na base de dados da Justiça Eleitoral, caracteriza falha de natureza grave, pois interfere a confiabilidade e transparência e no próprio controle a ser realizado. Então,
Mas assim, considerando que o valor é apenas de R$ 46, eu entendo que é um valor diminuto, eu aponho uma ressalva. Em relação ao item 4.5, verifica-se a realização de despesas datadas de 1º de novembro de 2018, com fornecedor Peixoto e Sintra Advogados Associados, no valor de R$ 2.500. A resolução diz o seguinte, que os partidos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. O prestador se manifesta, limita a justificar que a despesa foi contratada durante o período eleitoral. O parecer destaca-se que a nota fiscal emitida na data já mencionada, ou seja, após o período eleitoral, foi detectada e instado a fazê-lo, o candidato não fez prova do alegrado. Ele não apresentou nenhum documento de lavra do fornecedor a fim de corroborar o alegado. Mas na espécie, a impropriedade não ostenta uma condição impeditiva ao exame das contas, tampouco a macula pelo pequeno valor de 1% do total das campanhas. Esse valor é insignificante em relação ao valor de R$ 235.669,35, que foi o valor arrecadado em campanha. Por isso, aponho uma ressalva. Também, item 4.6, gastos eleitorais praticados em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas, também eu aponho uma ressalva consoante entendimento da Corte. Item 4.8, CCA requer esclarecimentos em relação ao valor de R$ 6.600 declarados como impulsionamento de conteúdo divergente da fatura 75, no valor de R$ 6.836. Essa omissão relativa à despesa constante da prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, ela ocorreu porque não foi apresentada a nota fiscal 7 no valor de R$ 6.600 emitido pelo fornecedor Transforma Tecnologia de Desenvolvimento de Software Eireli Microempresa. O candidato ele se manifesta e aduz ter corrigido o lançamento e realocado a despesa para os serviços prestados por terceiros, mas em que pese o alegado pelo prestador não se observa a mencionada equação. Eu faço aqui algumas pontuações, cito da importância da evolução das normas, da internet, mas eu entendo o seguinte, a irregularidade é grave porque há obstáculos à efetiva análise e controle dos processos da prestação de contas, eu desaprovo as contas nesse aspecto também. O item 4.9, em relação ao Facebook, não consta a documentação reclamada pela área técnica, as notas fiscais dos gastos, os valores somam R$ 2.000. Embora o prestador tenha afirmado que anexou o boleto bancário, os comprovantes de pagamento, a unidade contábil não apresenta documentação. Em face ao valor, não obstante, assim, é tanta coisa, no final das contas, elas serão desaprovadas. Tá? Mas aqui eu apus uma ressalva, porque em face a menos de 1%. Tá? Item 4.9, gasto com combustível no valor de R$ 9.500. O problema foi o seguinte, 4.10. Eu falei 4.9? Perdão. O grande problema aqui foi o seguinte, eles não esclarecem como foi realizada a distribuição dos combustíveis. Tá? Eu citei aqui um precedente do julgamento, um parecer da CCIA, no julgamento do candidato Vitório Gale Filho, que a CCIA pontua que esse fato de demonstração de como os combustíveis foram utilizados, em quais veículos, esse fato dá margem a situações que podem configurar o abastecimento de combustível de eleitores. Tá? E eu faço uma pontuação que assiste razão à Procuradoria Eleitoral quando afirma que o prestador não logrou êxito em comprovar essa situação alegada. O reflexo financeiro é de R$ 9.500, o que isso corresponde a 4%. Só que o problema não é, nesse aspecto, não é o percentual. É o seguinte, o que ele fez com esse dinheiro, né? Quem que ele abasteceu? Foi para eleitor? E com base nisso, então, senhor presidente, eu entendo, eminentes pares, pela desaprovação e cito julgado 1, julgado de minha lavra. O item 4, estou acabando, senhor presidente,
O item 4.12 esclarecimento sobre a contratação de atividades de militância referente a valores para o mesmo cargo. Tá? Cita como exemplo os contratos de Geilson Coimbra e Euler Benedito. Essa ocorrência não macula a análise das contas, pois a prestação de serviço de mobilização de rua foi devidamente registrada como despesa, ou seja, em atividade de militância. Na análise técnica, foi possível identificar o cumprimento do limite legal para essas contratações, que é afixada no artigo 11A da Lei das Eleições. Tá? E esse, no caso de deputado estadual, ficou estabelecido em 249 pessoas. Quanto à irregularidade no pagamento de diferente a prestadores com cargos semelhantes, inexistem provas colhidas, qualquer indício que ateste a má-fé do prestador e a má-fé não se presume. Tá? Então eu apanho uma ressalva. Senhor presidente, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, considerando graves as irregularidades analisadas nos itens 3.1, 3.7, 4.8 do parecer contábil, julgo desaprovadas as contas de campanha de Daú, Mord, Camis, Jaber, Abdallah, relativas às eleições de 2018. Determina ainda recolhimento ao Tesouro Nacional pela Guia de Recolhimento da União, valor de R$ 6.600, referente à utilização de recursos públicos sem a devida comprovação. Como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Luiz Bortolucci? Com relator. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Jaco Coutinho? Relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Ciro? Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, 1.3, PJE 0601-611. Também prestação de contas. Candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. O requerente é Valdir Aparecido Taques. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, é o 0601-111-28. Isso, Tá? isso. Então, a prestação de contas do Valdir Aparecido concorreu ao cargo de deputado estadual, eleições 2018, PSL, não sendo eleito. Apresentou prestação de contas parciais, contas finais. A CCIA solicitou esclarecimentos. O senhor Valdir foi intimado, apresenta prestação de contas finais retificadora. Houve o parecer técnico conclusivo pela desaprovação. De igual forma, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela desaprovação. É o relatório. Senhor Procurador? Retifico, excelência, pela desaprovação e pela devolução de R$ 2.000 aos cofres do Tesouro Nacional. Está ratificado, senhor. Então, realizou-se o exame da prestação de contas simplificada, né? Abaixo de R$ 20.000, prestação de contas simplificadas. Só que aconteceu o seguinte, a CCIA manifesta-se pela desaprovação porque ela identificou irregularidades. Tá? No item 1.1, a Saga ela foi uma empresa contratada para aquisição de combustível no valor de R$ 2.000, paga com recursos públicos. Solicitou-se a apresentação de relatório dessa empresa, também a contratação de 8 cabos eleitorais. Outro item, identificação de doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes. Das 3 impropriedades que eu mencionei acima, a CCIA considera sanada a que constou no item 2.1, que é justamente a questão dos eleitores, pela diligência do prestador que anexou o recibo eleitoral solicitado e restou comprovada a regularidade da transação. Em relação a esse item, então, entendo sanada a ocorrência. Em relação à Saga, que é o item 1.1, houve o abastecimento de combustível pagos com recurso público. O prestador, em diligência,
alega ter anexado o relatório, tá? Mas o que a CCEA ponderou? Falou assim, olha, esse relatório veio sem o detalhamento dos veículos que foram abastecidos, tá? Também eu cito aqui aquela mesma manifestação do Vitório Gale, que fala o seguinte, olha, você tem que especificar quais foram os veículos, tá? Então, tem a despesa, mas não tem os veículos, isso aí dificulta a própria aferição da legitimidade dessa prestação de contas, a análise dos recursos. Então, assim, nos autos não há nem um contrato de locação de veículo, ou mesmo algum termo de cessão de veículos, tá? Então, não há que se pontuar a aplicação da razoabilidade no caso, tá? Não há que se pontuar. E ainda esse montante ele distancia-se da conceituação de valor ínfimo, tá? Porque o critério deve ter como referência a própria arrecadação. Ademais, não é possível a aplicação do princípio da razoabilidade. Então, houve essa impossibilidade de análise da prestação de contas, não há a possibilidade de aplicação do princípio da razoabilidade, tá? Então, razão assiste à Procuradoria Eleitoral, pois está diante de irregularidade material, com reflexo financeiro do valor de R$2.000, que é 33% dos recursos financeiros, tá? Então, pela desaprovação dessas contas em exame, eu citei julgados a corroborar esse entendimento, inclusive um de minha lavra. Também apontou-se no item 1.2 a contratação de 8 cabos eleitorais para laborarem na atividade de militância de rua, pago com recursos públicos, mas não consta na prestação de contas registro com aquisição de material de propaganda, tampouco doação de serviço. A norma de regência, ela impõe aqui a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e ficam dispensados de comprovação na prestação de contas as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrente de uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral. É certo que essa ocorrência não macula a análise da conta, pois a prestação de serviço de mobilização de rua foi devidamente registrada na despesa na atividade de militância. Na análise técnica ainda foi possível identificar o cumprimento do limite legal, como eu já pontuei no julgado anterior, tá? Que é 249 pessoas. Embora o prestador se desencumba do ônus de provar que a despesa com os materiais gráficos distribuídos pelos candidatos foi devidamente registrada, a própria norma autoriza a conduta do candidato. Esse gasto ele foi praticado dentro dos parâmetros legais exigidos pela espécie, não comprometendo a veracidade dos atos. Senhor presidente, em consonância com os pareceres técnico e ministerial e a irregularidade grado item 1.1, julgo desaprovadas as contas de campanha de Valdir Aparecido Táxi, eleições gerais de 2018, é como vota. Como vota, doutor Luiz Bortolucci? De acordo. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator. Doutor Jackson? Eu estou de acordo com o relator, mas eu divirjo com relação a ele na questão de a nota fiscal trazer todas as informações com relação ao veículo, ao condutor, porque a legislação regente ela não determina, a resolução ela não determina que o candidato traga essas informações especificamente na nota fiscal. Então eu divirjo só nessa questão aí, mas no mais eu acompanho o relator. Na essência fica então como desaprovada também, né? O senhor está consignando também aquela devolução do valor de 2.000 no final? Parece só pela desaprovação, né? Consigo também, eu gostaria de fazer um adendo para a devolução da importância de R$2.000 que foi em relação ao qual foi utilizado com recurso de fundos públicos. Só fazer um adendo. Obrigado, senhor procurador, que não houve Com relação a esse adendo, doutor Luiz Bortolucci? Eu acompanho. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Jackson?
Eu já havia manifestado também, então tá. Agora, então, desembargador Sebastião Barbosa. Eu estou com o relator. Doutor Ciro. Acompanho. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.4, PJE 0601-185, prestação de contas, candidato, cargo, deputado estadual, também eleição de 2018. A requerente é Laila Graziela Oliveira Dutra. Doutor Antônio Peleja é o relator e está com a palavra. Prestação de contas, candidata já mencionada, deputado estadual, eleições de 2018. Apresentadas contas parcial e final, remetida à CCIA, relatório preliminar destacou duas irregularidades. Prestador não se manifestou. Apresentou-se parecer técnico conclusivo, CCIA manifestou-se pela aprovação com ressalvas em face às irregularidades e ponderou pelo recolhimento do valor de R$ 3,33 referente a recursos públicos não utilizados, remetidos à Alta Procuradoria Eleitoral, que manifestou no mesmo sentido pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Ratifica, excelência. É ratificado. Ambos os tópicos 1 e 2 mencionados pela CCIA como irregularidades tratam sobre recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não utilizados em campanha. O tópico 1 tem que irregularidade umbilicalmente ligada à do tópico 2. Por meio da análise do extrato bancário da conta aberta para o recebimento das verbas do fundo, a CCIA identificou que houve a compensação da ordem bancária no valor de R$ 3,33, mas não houve registro na prestação de conta desse gasto. O tópico 1 destaca que a ausência de comprovação de recolhimento do Tesouro Nacional do recurso do fundo, cuja utilização não foi comprovada. A campanha da candidata arrecadou receitas de R$ 2.408, dos quais R$ 1.345 são recursos de origem privada e R$ 1.033,33 do referido fundo. A Procuradoria destaca que esse valor mencionado de R$ 3,33, sacado através do cheque 850, na verdade refere-se à sobra financeira de recursos e não despesas de campanha. E ao invés dela recolher um numerário aos cofres do Tesouro, tal como determina a resolução, artigo 53, parágrafo 3º, a 23553 de 2017, ela teria depositado o dinheiro, então sacado, muito provavelmente por equívoco, na conta bancária de titularidade de sua agremiação, destinada à movimentação de recursos. Então, senhor presidente, para ser mais sintético, é o caso de apenas a menção a uma ressalva. Tá? Eu aprovo a conta com ressalva, tá? De Laila Graziela de Oliveira, determina a devolução do valor de R$ 33,33 ao Tesouro Nacional. É como voto. Ele está aprovando com ressalva em consonância com o parecer. Senhores pares, algum voto em sentido contrário? Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, o senhor é relator do 1.5 PJE 0605-403. Prestação de contas, cargo deputado federal, eleição 2018. A requerente é Margarete Marta Silva de Andrade. Excelência, relator, está com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Margarete Federal pelo Partido Social Cristão, PSC, nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação da requerente. Essa devidamente intimada deixou transcorrer em Alves o prazo que lhe for assinalado. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista que nenhuma das irregularidades constatadas foram sanadas.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, haja vista o fato de que as irregularidades representam 11,88% dos recursos manejados, integralmente de origem pública. É o brevíssimo relatório. Senhor Procurador? Excelência, ratifica pela desaprovação e pelo recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$6.000. Ratificado, senhor relator, com a palavra. Eita. Aqui, ó. Agora, esse aqui eu voto. Aí, tá aqui. Como disse, a candidata Margarete Marta Silva de Andrade apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputada federal, que após serem submetidas à apreciação da unidade técnica desta corte, restaram identificadas as seguintes irregularidades e impropriedades técnicas. Item 1.1. Doação estimável em dinheiro realizada pelo senhor Richard Araújo Soares, consistente em prestação de serviços advocatícios à candidata, evidenciando descumprimento à legislação da categoria. 1.2. Inconsistência não esclarecida quanto à situação fiscal de fornecedor, apontando indício de omissão quanto à identificação do verdadeiro fornecedor da campanha eleitoral. 1.3. Identificadas divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando omissão de gastos. 2.2. Detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de conta parcial, mas não informados à época. 2.3. Ausência de registro de despesas com água mineral e alimentação, embora tenha sido contratado um número relevante de pessoas para trabalhar na campanha. 2.4. Ausência de documento fiscal que comprove a regularidade de gasto eleitoral realizado com recurso do fundo partidário, referente aos serviços de contabilidade prestados por Jean Jacques do Carmo. E 2.5. Ausência de documento fiscal que comprove a regularidade de gasto eleitoral realizado com recurso do fundo partidário, referentes aos serviços advocatícios prestados por Joilson Ruas do Nascimento. De início, é certo que não existe irregularidade quanto à situação descrita no item 1.1, atinente à doação de prestação de serviços advocatícios pelo advogado Richard Araújo Soares, pois não há, na legislação eleitoral, qualquer vedação à doação de serviços dessa natureza, não cabendo a esta Corte analisar eventual transgressão às normas contidas no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Já que no concerne ao item 1.2, a unidade técnica apontou a existência de possível inconsistência quanto à situação fiscal do fornecedor Quali Comércio de Combustível Limitada, pois em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verificou-se a situação cadastral da empresa como ativa, ocorreu apenas em 21/12/2018, de modo que a época da contratação estava inapta para comercialização. Todavia, conforme bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, tal ocorrência não constitui irregularidade alguma. Isso porque a situação de inaptidão da empresa fornecedora ocorreu em 11/12/2018, ou seja, em momento posterior à realização das despesas, as quais ocorreram em 17/9 e 5/10/2018. No que se refere ao item 1.3, a unidade técnica apontou a existência de divergência relativa à despesa contraída com a fornecedora gráfica Print Indústria e Editora Eireli, consistente no fato de que, embora a candidata tenha informado em sua contabilidade que o gasto com a referida empresa foi no valor de R$ 9.266, apurou-se por meio da nota fiscal número 22068, que o gasto, em verdade, é no valor de R$ 10.700,50. Nesse ponto, novamente é de se reconhecer não haver irregularidade, tendo em vista que a requerente registrou em suas contas duas despesas com a empresa em questão, uma no valor de R$ 9.260 e outra no valor de R$ 1.440,50.
perfazendo deste modo o valor integral da nota fiscal apontada pela unidade técnica. No que tange ao item 2.2, a auditoria técnica constatou que houve a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de conta parcial, mas não informado à época. Nota-se que tal ocorrência não passa de falha meramente formal, haja vista tratar-se de simples atraso na entrega de documentação, o que não obsta à fiscalização por parte dessa justiça especializada, haja vista terem sido apresentados posteriormente. Já no item 2.3, a unidade técnica indicou que a candidata não registrou despesas com alimentação e água, muito embora tenham sido contratados prestadores de serviços. E, mais uma vez, é necessário reconhecer a inexistência de irregularidade. Isso porque não consta dos contratos firmados com os prestadores de serviços qualquer previsão no sentido de que a requerente proveria alimentação e água aos mesmos, de modo que não há motivos para se questionar a ausência de registro de despesa dessa natureza. Por derradeiro, no que se refere aos itens 2.4 e 2.5, a CCIA apontou que a despesa no valor de R$ 3.000, referente à contratação do Sr. Jean-Jacques do Carmo, para a prestação de serviços contábeis, bem como a despesa no valor também de R$ 3.000, com a contratação do Sr. Joilson Ruas Nascimento, para a prestação de serviços advocatícios, não foram devidamente comprovadas, pois não foram apresentadas as notas fiscais pertinentes à prestação desse serviço. Nesse contexto, resta evidente que os gastos não foram devidamente comprovados, tendo em vista que a prestadora de contas não cumpriu a determinação do artigo 63 da resolução do TSE 23.553 de 2017, que deixe de fazer a leitura desse artigo, porque é de conhecimento de todos. Ademais, vale ressaltar que as despesas foram pagas com recursos provenientes do fundo partidário, de modo que, não tendo sido devidamente comprovadas a determinação do recolhimento do montante de 6.000 ao Tesouro, é medida que se impõe. E eu concluo que acompanho o parecer ministerial e julgo desaprovadas as contas e determino o recolhimento do valor de 6.000 ao Tesouro Nacional. É como voto. O Dr. Círio José? Eu acompanho, relator. Dr. Antônio Peleja? Temporariamente ausente. Mas já está retornando. Vossa Excelência? Acompanho. Está acompanhando? Dr. Luiz Bortolucci? Com o relator. Sebastião Monteiro? Acompanho. Dr. Jackson? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Ainda de relatoria de Vossa Excelência, doutor Sebastião Barbosa, prestação é o 1.6, PJE 0601-275, prestação de contas, cargo deputado estadual, eleição 2018. O requerente é Matozinho Toledo. Trata-se de prestação de contas apresentada por Matozinho Toledo, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde, PV, nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA apontou a inconsistência nas contas em apreciação, solicitando a manifestação do requerente. Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas retificadora compreendida entre os IDs 1927572 e 1927772. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vistas terem remanescidos irregularidades de natureza grave. A douta Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação da conta, tendo em vista que as irregularidades remanescentes com reflexos financeiros representam 82,95% dos recursos manejados. É o relatório, eminentes pares. Ratifica, Excelência, pela desaprovação e com mais dois efeitos, que é o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de 6.332 e a remessa de cópia integral do feito à promotor eleitoral da circunscrição para investigação criminal quanto à falsidade documental, artigo 350 do Código Eleitoral, conforme item 1.1.c do parecer da CCIA. Ratificado, senhor. Senhor presidente e eminentes pares, esta é tal e qual aquela anterior.
em que há algumas irregularidades que realmente podem ser, digamos assim, relativizadas, e ao final e ao cabo, eu estou desaprovando as contas a teor do parecer ministerial e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 6.682 e a remessa de cópia integral do Ministério Público, etc, etc. É 5 votos. Está votando em Pela consonância desaprovação com em o parecer, consonância com o parecer. né? Doutor Ciro, Eu acompanho. doutor Antônio Peleja, Acompanho. doutor Luiz Bortolucci, O relator. doutor Sebastião Monteiro, Acompanho. doutor Jackson. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do desembargador Sebastião, é 1.7 PJE 0601 206. Prestação de contas, candidato, cargo deputado estadual, eleição 2018. O requerente é Roberto Carvalho Barra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Roberto Carvalho Barra, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistência nas contas em apreciação, solicitando a manifestação do requerente. Este, devidamente intimado, quedou-se silente. A CCA emitiu então o parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista terem remanescido irregularidades de natureza grave. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504, de 97, cumulada com o artigo 77, inciso 3 da Resolução do TSE 23.553, pela desaprovação das contas. É o breve relatório. Senhor procurador, Ratifica pela desaprovação, excelência. ratificado. Agora fiquei craque. Senhor presidente, egrégio plenário. Eu voto mais ou menos longo a respeito. Mutatis mutandis, ele é igual àqueles votados anteriormente. E eu estou julgando desaprovadas as contas, mas a análise está aqui, não haverá nenhum prejuízo a quem queira depois verificar. Eu julgo, em consonância com o parecer, desaprovadas as contas. Senhor doutor Ciro, Eu acompanho. doutor Antônio Peleja, Acompanho. doutor Luiz Bortolucci, Com o relator. doutor Sebastião Monteiro, Acompanho. doutor Jackson. Para você. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, 1.8 PJE 0601-391. Prestação de contas, candidato ao cargo deputado estadual, eleição 2018. Requerente, Eliana Valda da Silva. Uma palavra. Presidente, a prestação de contas, cargo deputado estadual, eleição de 2018, houve apresentação de contas de forma parcial e final. A CCIA manifestou-se pela aprovação sem ressalvas, de igual forma a Procuradoria Regional Eleitoral é o relatório. Senhor procurador, Ratifica, excelência. manifestação e o parecer pela aprovação. Bastante sucinto pela aprovação das contas sem ressalva de Eridiana Valda da Silva. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, excelência relator do 1.9 PJE 0601-139. Prestação de contas, candidato cargo deputado federal, eleição 2018. Requerente Hélio Silva Fonseca. Trata-se de procedimento instaurado em razão do descumprimento do dever de prestar contas finais por parte do candidato Hélio Silva Fonseca, postulante ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, que teve seu registro de candidatura indeferido.
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria informou que transcorreu o prazo para a entrega das contas, restando omisso o referido candidato. Foi determinada a citação do candidato omisso com dupla finalidade, manifestar-se quanto à omissão do dever de prestar conta e providenciar a regularização da representação processual. Entretanto, as diligências restaram infrutíferas. Foi então procedida a citação por edital e o prazo assinalado transcorreu em Albis. Em seguida, o Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Ratifica pela não prestação das contas. Senhor presidente, demais pares, senhor procurador regional, é muito simples, né? O candidato ele teve o seu registro de candidatura indeferido, não prestou contas, o endereço no qual ele havia indicado não foi encontrado, foi citado por edital e ele não se manifestou para prestar conta nem adequar a representação, razão pela qual eu estou julgando como não prestadas em consonância com o parecer do Ministério Público. Algum voto sentido contrário, ministro? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Nós já terminamos a matéria judicial, não tem uma questão administrativa, eu não sei se já foi passada a Vossa Excelência, mas é relacionada à necessidade que nós temos de disciplinar, de aprovar o nosso sistema PJE, as formas de acesso, de trabalho, tanto de acesso de usuários externos, usuários internos, ou seja, o PJE hoje é uma realidade na nossa Justiça Eleitoral, né? Todos os procedimentos doravante terão tramitação pela via eletrônica e nós estamos então com essa regulamentação e eu estou submetendo à análise de Vossa Excelência essa resolução que é a 2354 e se os senhores estiverem de acordo eu pediria que todos já assinassem para que nós já possamos implementar essa sistemática de regulamentação do sistema PJE. Né? Basicamente, não tem nem assim, uma diferença substancial sobre aqueles justiças que já existem, né, com a sistemática, e evidentemente situações que forem acontecendo, necessárias retificações, serão apontadas futuramente, nós estabeleceremos essas revisões, se caso necessárias, evidentemente sempre passando pelo crivo desse sodalista, desse tribunal pleno. Então eu passo a análise e se os senhores estiverem de acordo, nós pudermos dar por aprovada, seria já interessante para que pudéssemos já implantar a governança, a infraestrutura, a gestão, a prática eletrônica dos atos processuais e o sistema, né, do PJE no âmbito da Justiça Eleitoral, através da resolução 2354. Posso considerar como aprovada? Sim. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que disciplina o uso, governança, gestão e suporte do sistema PJE no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, nos termos desta relatoria. Antes de encerrar, nós temos aqui uma comunicação. No próximo dia 10 de setembro, o Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza tomará posse nesse sodalista no cargo de juiz membro na categoria juiz federal. Também fará da maneira como nós fizemos com o Dr. Ciro, né, será interna. Então eu gostaria de anunciar e convidar a todos para que no dia 10 de setembro de 2019, que dia que vai ser isso aqui? Terça que vem, né? Terça. Podemos chegar um pouquinho mais cedo, né? Tipo 8h30 e tal. Não há nada assim muito solene, apenas o registro e a posse do Dr. Fábio. Fique então feito o registro e o convite a todos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom dia.